Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Povos hebreus, fenícios e persas. Povos hebreus. Características. Os hebreus eram um povo semítico que habitavam a região da antiga Palestina. Eles eram conhecidos por sua religião monoteísta, o judaísmo, e por sua crença de serem um povo escolhido por Deus. Formação da sociedade. A sociedade hebraica era organizada em tribos lideradas por chefes tribais. Mais tarde, sob o reinado de Davi e Salomão, o Reino Unido de Israel foi estabelecido, com Jerusalém como sua capital. Cultura. A cultura hebraica era fortemente influenciada por sua religião. A Torá, que inclui os 5 livros de Moisés, foi central para sua fé. Os hebreus também desenvolveram um sistema legal conhecido como lei mosaica. Política. Os hebreus passaram por períodos de monarquia, com reis como Saul, Davi e Salomão, e períodos de governos teocráticos liderados por líderes religiosos, como juízes e profetas. Povos fenícios. Características. Os fenícios eram um povo semítico que habitava a região costeira do atual Líbano. Eles eram conhecidos por suas habilidades comerciais e marítimas, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Formação da sociedade. As cidades-estados fenícias eram independentes umas das outras, cada uma com seu próprio governo e leis. As principais cidades fenícias eram Tiro, Sidom e Biblos. Cultura. Os fenícios eram famosos por sua habilidade na navegação, comércio e produção de bens, como tecidos, vidros e metais. Eles também desenvolveram um sistema de escrita chamado alfabeto fenício, que foi a base para muitos sistemas de escrita posteriores. Política. O poder político nas cidades-estados fenícias estava nas mãos de reis e aristocratas. A economia e o comércio desempenhavam um papel fundamental em sua sociedade. Povos persas. Características. Os persas eram um povo indo-europeu que habitava a região da antiga Pérsia, atual Irã. Eles eram conhecidos por seu vasto império, sua administração eficiente e por incorporar elementos culturais de povos conquistados. Formação da sociedade. O Império Persa foi fundado por Ciro, o Grande, no século 6 a.C. A sociedade persa era estratificada, com os persas étnicos no topo, seguidos por outros grupos étnicos e, por fim, pelos escravos. Cultura. A cultura persa era influenciada por uma mistura de tradições persas e de povos conquistados. Eles eram conhecidos por sua arquitetura, como o Palácio de Persépolis, e por seu sistema de escrita, o cuneiforme. Política. O governo persa era uma monarquia absoluta, com o rei exercendo poder absoluto. O Império Persa era conhecido por sua vasta extensão territorial e pela organização eficiente de suas províncias. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br
Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Povos hebreus, fenícios e persas. Povos hebreus. Características. Os hebreus eram um povo semítico que habitavam a região da antiga Palestina. Eles eram conhecidos por sua religião monoteísta, o judaísmo, e por sua crença de serem um povo escolhido por Deus. Formação da sociedade. A sociedade hebraica era organizada em tribos lideradas por chefes tribais. Mais tarde, sob o reinado de Davi e Salomão, o Reino Unido de Israel foi estabelecido, com Jerusalém como sua capital. Cultura. A cultura hebraica era fortemente influenciada por sua religião. A Torá, que inclui os 5 livros de Moisés, foi central para sua fé. Os hebreus também desenvolveram um sistema legal conhecido como lei mosaica. Política. Os hebreus passaram por períodos de monarquia, com reis como Saul, Davi e Salomão, e períodos de governos teocráticos liderados por líderes religiosos, como juízes e profetas. Povos fenícios. Características. Os fenícios eram um povo semítico que habitava a região costeira do atual Líbano. Eles eram conhecidos por suas habilidades comerciais e marítimas, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Formação da sociedade. As cidades-estados fenícias eram independentes umas das outras, cada uma com seu próprio governo e leis. As principais cidades fenícias eram Tiro, Sidom e Biblos. Cultura. Os fenícios eram famosos por sua habilidade na navegação, comércio e produção de bens, como tecidos, vidros e metais. Eles também desenvolveram um sistema de escrita chamado alfabeto fenício, que foi a base para muitos sistemas de escrita posteriores. Política. O poder político nas cidades-estados fenícias estava nas mãos de reis e aristocratas. A economia e o comércio desempenhavam um papel fundamental em sua sociedade. Povos persas. Características. Os persas eram um povo indo-europeu que habitava a região da antiga Pérsia, atual Irã. Eles eram conhecidos por seu vasto império, sua administração eficiente e por incorporar elementos culturais de povos conquistados. Formação da sociedade. O Império Persa foi fundado por Ciro, o Grande, no século 6 a.C. A sociedade persa era estratificada, com os persas étnicos no topo, seguidos por outros grupos étnicos e, por fim, pelos escravos. Cultura. A cultura persa era influenciada por uma mistura de tradições persas e de povos conquistados. Eles eram conhecidos por sua arquitetura, como o Palácio de Persépolis, e por seu sistema de escrita, o cuneiforme. Política. O governo persa era uma monarquia absoluta, com o rei exercendo poder absoluto. O Império Persa era conhecido por sua vasta extensão territorial e pela organização eficiente de suas províncias. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br